Então, pessoal, nós vamos falar hoje na nossa aula de autocuidado sobre proteção individual e proteção coletiva. Então, para entendermos um pouco, vamos falar um pouquinho sobre o que é equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Então, os profissionais de saúde eles estão expostos a diversos riscos ocupacionais. Então, todos nós sabemos do tipo de insalubridade que há dentro das instituições de saúde, dentro da profissão, de profissões que envolvem a área da saúde, certo? Então, existem dispositivos, ou materiais que eliminam ou pelo menos minimizam esses riscos da exposição, a essa atividade profissional nessas instituições de saúde. Esses equipamentos eles se dividem em equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Os equipamentos de proteção individual chamamos de EPIs e os equipamentos de proteção coletiva chamamos de EPCs. Então, os EPIs eles dividem-se em proteção da cabeça, proteção auditiva, proteção respiratória, proteção visual, proteção de membros e proteção contra quedas. Então, todos aqueles materiais que vão proteger individualmente o indivíduo dentro de todas essas áreas que abrangem o que eu acabei de falar, chamamos de EPIs. Então, dentre os equipamentos de proteção da cabeça. Então, a touca é também uma barreira de proteção, contra micro-organismos do cabelo, do couro cabeludo. Então, ela deve ter um tamanho adequado e deve ter cobertura total, ao cabelo. Deve ter bom estado de preservação. As toucas cirúrgicas são os acessórios indispensáveis, no bloco operatório. Então, o capacete também é outro equipamento que tem finalidade de proteção da cabeça, protege contra traumas, ferimentos, contra quedas, contra choques a materiais ou objetos, equipamentos pesados e, por fim, eles previnem lesões que podem, então, aí, tocar ou abranger a cabeça, e aí protege, então, contra esse tipo de lesão. Aí eu coloquei figuras de touca e capacete, para vocês terem uma noção. Sobre a proteção auditiva. Então, a perda de audição ela é uma doença específica de algumas profissões, na qual alguns trabalhadores eles são mais expostos a esse tipo. A ruídos, a barulhos que podem causar dor e efeitos que vão, então, diminuir a audição ou até mesmo causar surdez. Na área da saúde, não existem muitos ruídos ou algumas condições que possam causar isso ou que, de certa forma, seja necessária a obrigatoriedade do uso desse tipo de proteção. No entanto, algumas profissões que trabalham diretamente com a exposição a ruídos precisam usar esse tipo de proteção auditiva. Então, durante o trabalho em que o trabalhador é exposto a esse tipo de ruído, nos diversos níveis de barulho, é necessário, então, que ele vá utilizar esse tipo aí de abafador de barulho. Então, eu coloquei alguns exemplos. Eu tenho um abafador de ruídos, protetor de silicone e o protetor moldável, que é só na região auricular. Então, o uso desses protetores eles devem ser fornecidos, o uso deve ser incentivados pela empresa e tais equipamentos devem ser fornecidos pela mesma, para que o trabalhador seja protegido, então. Equipamentos de proteção respiratória. Então, a proteção respiratória ela é uma medida universal, incluindo a área da saúde. Nós estamos em tempos aí em que a proteção respiratória é uma coisa bastante discutida, é um tema bastante discutido aí dentre os meios de comunicação, dentre as diversas estudos, porque vivemos uma época aí de pandemia que é por via respiratória. Então, as proteções de forma respiratória, as barreiras de proteção respiratória são bastante importantes em diversas profissões, incluindo a área da saúde, porque ela tem a finalidade de reduzir a exposição da pele, das mucosas nasais, a esses agentes que podem causar riscos de várias naturezas. Então, os equipamentos são vários. Nós temos protetor de gases, máscaras descartáveis, máscaras com válvulas. Então, são diversos tipos de máscaras cirúrgicas, máscaras N95. Então, todas elas com suas finalidades específicas, mas que, de certa forma, vão proteger as vias respiratórias e também a via oral,
das pessoas, dos indivíduos, aos diversos agentes que podem causar aí riscos à saúde do trabalhador. Dentre os equipamentos de proteção individual, nós temos vários também. Então, a utilização de óculos, né, é uma segurança indispensável. A área da saúde também é uma área que requer muito a utilização de óculos, porque são realizados diariamente vários procedimentos nos quais o profissional ele tem contato aí com fluidos corporais, com gotículas, com possíveis agentes que podem trazer riscos à sua saúde, né, e também de risco à visão. Então, 80% dos trabalhadores, né, nos dias de hoje, eles sofrem acidentes relacionados aos olhos, né, devido ao impacto de partículas que podem lesionar essa região. Então, não só servem para proteger de partículas que são invisíveis, mas também de partículas que são visíveis e que podem trazer danos físicos, né, a essa região. Aqui eu destaquei, né, protetor facial, óculos de proteção, máscara de soldar e óculos, né, que também serve para ampla proteção e visão, né, de alguns profissionais. Estou citando aqui equipamentos de proteção individual para proteção do olho de forma variada, né, porque são várias as profissões que requerem esse tipo de proteção. Na área da saúde, possivelmente a gente usa protetor facial e os óculos de proteção, principalmente nesses dias de hoje que precisamos manter aí uma barreira, né, para proteção contra as gotículas e aerossóis de diversas doenças respiratórias que estão, né, em alta e que estão acometendo a nossa população. Né, proteção de membros, né, mãos e braços. Então, outro tipo de equipamento que vai proteger o profissional, né, de ferimentos, de lesões. Geralmente, esses profissionais, né, das diversas profissões, eles manipulam vários equipamentos, equipamentos que são cortantes, equipamentos que possuem no seu manusear produtos químicos agressivos e que podem então lesionar a pele, as mãos, os membros do profissional. Então esse tipo de proteção acaba sendo indispensável, né? Então nós podemos destacar os diversos tipos de luvas que nós temos, né, que tem esse fim de proteção. Então aí eu tenho luvas descartáveis, luvas de PVC, eu tenho as de proteção de calor, as de proteção especificamente para produtos químicos, né? Geralmente são de borrachas naturais, malhas metálicas, então são diversos tipos para diversas profissões. Geralmente, dentro das instituições hospitalares, nós utilizamos luvas de procedimento, luvas cirúrgicas estéreis, ambas para proteção do profissional, né, em relação aos fluidos corporais do paciente ao qual ele está manipulando, mas também para proteção aí, ou para minimização de transmissão de infecção paciente-paciente, profissional-paciente. Proteção de membros inferiores, aí nós podemos destacar pés e pernas. Então, os membros inferiores, eles também, né, eles podem ter contato aí com substâncias, com equipamentos, com situações que podem causar riscos, trazer riscos, né, ou lesionar, ou que podem ferir, causar danos diversos a essas regiões do corpo, né, queimaduras, fraturas, perfurações, e para garantir essa proteção, então existem vários tipos de equipamentos de proteção para membros inferiores que podemos destacar desde o propé, né, ao calçado hospitalar, proteção de pernas e também aquelas botas mais resistentes, né, que servem aí para proteção aí para situações que podem trazer lesões físicas maiores. Proteção de queda, que nós já é um outro tipo de equipamento de proteção individual, certo? Então, são muitas as funções em que um trabalhador ele necessita, então, ficar numa altura elevada, em diversas áreas da indústria, construção civil. Então, desse modo, é muito importante que esse trabalhador ele utilize no seu dia a dia, na realização de suas atividades, esse tipo de equipamento, como o cinto, né, de paraquedista, como a trava de quedas. Então, são profissões específicas que vão tratar aí do profissional em alturas bastante elevadas e que torna-se indispensável esse tipo de proteção. A área da saúde não é uma área que utiliza bastante desse tipo de equipamento, no entanto, devemos citá-los como um dos tipos de equipamento de proteção individual.
Então, o uso adequado desses EPIs, eles têm o objetivo de quê? De proteger todos os profissionais de saúde, né, os doentes com contato com agentes transmissíveis. Ao utilizarmos esses equipamentos de proteção individual, normalmente as luvas, as máscaras, propés, gorros, né, nós estamos, então, a prevenir a infecção direta, né, e aí substituirmos esses EPIs entre um procedimento e outro, nós estamos também a prevenir a infecção cruzada, pois dessa forma, então, limitamos a propagação dos agentes biológicos. Como eu já falei, paciente-profissional, profissional-paciente, paciente-paciente, minimizando assim os riscos de propagação de uma infecção e também da proliferação de micro-organismos que podem causar esse tipo de infecção. Então, alguns cuidados que o profissional de saúde ele deve apresentar na sua aparência pessoal. Então, é sempre observar o uso desse tipo de proteção, o uso desse tipo de equipamento, o uso de adornos, o uso de brincos, o uso de unhas mais longas que podem aí trazer sujidades. Então, tudo isso é importante que a pessoa a utilização de jalecos para proteção também. Utilização de máscaras, higienização das mãos e, consequentemente, né, manter uma postura na qual o profissional vai realizar suas atividades de forma a não causar danos para si mesmo e para o próximo. Então, a higienização das mãos ela tem como objetivo a remoção da sujidade, suor, oleosidade, na interrupção de transmissão de infecções, como eu acabei de falar, prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. E o que eu vou utilizar? Então, as mãos dos profissionais que atuam nesse serviço, né, eles podem ser higienizadas com água e sabão, com preparação alcoólica, com produtos antissépticos. Todos eles são bastante necessários no nosso dia a dia como profissional de saúde, principalmente na hora de realizarmos as diversas formas de higienização das mãos. Então, aqui está o procedimento de higienização que devemos adotar. Nós iremos fazer ele em aulas teórico-práticas. Então, aqui é apenas para vocês observarem o passo a passo, desde umedecer as mãos, a aplicar o sabão, a esfregar levemente toda a superfície da mão, né, dos membros superiores nessa região. Então, todos os movimentos que devemos utilizar, não necessariamente nessa ordem, mas que se realizem todos esses movimentos para garantir uma higienização adequada. Então, a colocação e a remoção desses EPIs de forma correta é bastante importante para que o paciente, para que o profissional não possa se contaminar aí, né, com os micro-organismos no qual ele manipulou ao realizar alguns procedimentos. E quanto à utilização dos EPCs, então, tal qual os EPIs, né, os EPCs eles servem para preservar a saúde e a integridade física do trabalhador, só que agora de forma coletiva, né? Então, minimizar os acidentes, as doenças ocupacionais e, claro, suas consequências. Então, diversos são os tipos de EPCs, né? Então, são cones, placas de sinalização, detentores de tensão, exaustores, extintores, recipientes para recolha de agulhas, né, de perfuro cortantes, caixas de primeiros socorros, ou seja, todo aquele tipo de equipamento que tem um objetivo de proteção coletiva, ou seja, de mais de uma pessoa, esse equipamento é enquadrado, né, no tipo de equipamento de proteção coletiva. Então, cones e placas, seu objetivo é alertar sobre a existência de vários perigos, né, desde obras a acidentes, a piso escorregadio. Exaustores, né? Então existem vários exaustores que permitem a filtração do ar, facilita a circulação deste ar. Então o ar renovado quando existem filtros que podem controlar a qualidade desse ar. Então se utiliza muito esses exaustores nas cozinhas, algumas lavanderias, alguns centros cirúrgicos utilizam um tipo de filtração do ar para que esse ar tenha a melhor qualidade possível para minimizar a proliferação de micro-organismos. Os extintores, por sua vez, são necessários em todas as instituições, desde a área da saúde ou não. São aparelhos que contêm aí agentes que podem, então, ser projetados para diminuir ou para eliminar os incêndios, né? Eles são utilizados aí dentre várias as instituições, incluindo a área da saúde.
Então, os recipientes de recolha de agulhas de material perfuro-cortante são bastante utilizados nas instituições de saúde. É necessário que haja o descarte correto dos perfuro-cortantes para a proteção do profissional, para a proteção do profissional da limpeza. É necessário que todas essas caixas de perfuro-cortantes sejam manuseadas da melhor forma possível, sejam fechadas, lacradas, manipuladas e acondicionadas de uma forma com que não haja, ou pelo menos minimize as situações que possam levar a acidentes com perfuro-cortantes. Então, até hoje ainda existe um grande índice de acidentes ocupacionais envolvendo perfuro-cortantes. Então, esse é um cuidado que deve ser redobrado dentro das instituições, né, para que haja, então, a minimização dessas situações ruins. Né, aqui são as caixas de primeiros socorros que eu destaquei para vocês. Então, essas caixas elas possuem alguns objetos que podem ser necessários a algumas situações. Então, elas devem ser mantidas em lugares de fácil acesso, elas devem estar bem sinalizadas para poder a pessoa observar e visualizar caso haja necessidade de usá-las. Então, ela tem que ter pelo menos alguns equipamentos que sirvam para cuidados imediatos, né, como frascos de água oxigenada, de soro fisiológico, álcool, né, termômetro e outros equipamentos que possam ser utilizados aí no cuidado inicial a uma vítima de algum acidente ou alguma situação que requer primeiros socorros. Né? Então, é necessário, né, as atitudes preventivas na utilização desses EPIs e EPCs, como formação de novos utilizadores dos espaços, fazer simulação da utilização de EPIs e EPCs, verificar regularmente a integridade, a validade desses equipamentos. É necessário que haja uma vistoria, né, periódica e que deve ser levada em conta todas as variáveis de validade, condições ambientais que possam manter esses EPIs ou EPCs em condições necessárias ou adequadas, satisfatórias, para que possam ser usados. Né? É preciso, então, que haja uma identificação de falhas de segurança para poder, então, minimizar os acidentes ocupacionais e, claro, é preciso que haja melhorias de acordo com as necessidades que forem identificadas. Obrigado e eu espero que tenham entendido.